O que é caviar? Então tem gente assim, vivendo de aparência. Tem gente que é rachador de lenha, né? Associa aí e estabeleça aí associação na sua mente. Tem gente que é rachador de lenha, mas vive de aparência. Não, eu sou importante, eu sou isso. Então, diante da palavra do Senhor, eu quero te dizer, meu querido, se você deseja a presença de Deus na sua família, no seu lar, para de viver de aparência. Tira a aparência da sua casa, tudo aquilo, seja tudo aquilo que Deus planejou para você, porque Deus tem bênção para você, amém? Você acredita nisso, amém? Então para de viver de aparência, pensa aí, analisa, responda para o seu coração. Será que tem algumas coisas que você está vivendo de aparência? Eu também me incluo. Será que eu não estou vivendo algumas coisas de aparência? Para a glória de Deus se manifestar em nossas famílias, temos que parar de viver de aparência. Estou lembrando de propaganda hoje. Lembra aquela propaganda antiga do Denorex? Quem lembra, levanta a mão, denuncia a idade aí. Bem alto, por favor. Vai, Zé, levanta a mão alto. Denorex. Parece? Mas não é. Então tem os crentes Denorex, né, gente? Parece, mas não é. Quem usou Denorex aí? Levanta a mão só para saber mais uma vez. O Clécio aí tem assim. Aparência, meus queridos. Deus não aceita uma vida de aparência. Abinadab tinha uma família, Obed-Edom tinha uma família, mas Abinadab era rachador de lenha. Por causa dos seus descendentes, dos seus antepassados, ele foi amaldiçoado. Mas ele não queria viver de aparência. Mas eu sou alguém. Terceira e última coisa. Fica comigo aí, por favor, não dorme não. Fala para a pessoa que está do seu lado, não dorme não, meu irmão. Fala para ele, por favor. Terceira coisa, Deus não tolera pecado em sua presença. Versos 6 e 7. Deus não tolera pecado em sua presença. Olha o verso lá, 6 e 7. Quando chegaram à ilha de Nacon, 2 Samuel 6, verso 6. Quando chegaram à ilha de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por essa irreverência. Eu coloquei aí a citação do texto de Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará miséria. Podemos dizer junto esse texto aqui? Vamos dizer? 1, 2, 3. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. A palavra de Deus, Provérbios 28, 13. Quando eu digo que Deus não tolera pecado em sua presença, eu estou falando de pecado não confessado. Eu estou falando de pecado contínuo. Estou falando de que nós não pecamos. É lógico que nós pecamos, somos seres humanos, temos a natureza pecaminosa. Eu estou falando de que Deus não tolera o pecado contínuo. O nome de Uzá, eu fui lá no dicionário também, Uzá significa força. Força, interessante, né? Ele colocou a mão na arca para não deixá-la cair, talvez pensando, eu tenho força, eu posso impedir a arca de cair. Agora, pensa comigo aí, se você está prestando atenção. Quantos estão prestando atenção aí? Amém? Coloquei uma pergunta aí. Por que Uzá colocou a mão na arca? Até aqui, quem nunca ouviu a história de Uzá, levanta a mão. Quem nunca ouviu, levanta a mão aí. Quem nunca leu esse texto, levanta a mão, por favor. Quem já leu esse texto? Levanta a mão. Então você já deve ter ouvido pregação, né? Já deve ter lido sobre isso. E aí a gente chega sempre nesse ponto, né, pastor Jorge? Por que Uzá colocou a mão na arca? É uma pergunta. Podemos refazê-la assim pensando, por que Deus foi tão cruel, né? Por que Deus, não parece que Deus foi injusto? Vamos falar a verdade aí, vai, pensa aí comigo. Não parece que Deus foi injusto? Poxa, o Uzá só foi colocar a mão para que a arca não caísse. Fez até um favor, né? Parece que Deus foi injusto, foi cruel. Poxa, que Deus é esse, né? Será que Uzá não quis proteger o rei e todo o povo, que se a arca caísse, né? Olha, desde que a gente já falou, que eu falei no início da mensagem, todo mundo que se relacionou mal com a arca, não teve um fim ruim? Teve ou não teve? Uzá não sabia das histórias? O texto de 2 Samuel 7 fala, 1 Samuel 7, fala que a arca ficou na casa do Abinadab 20 anos. Fala comigo, 20 anos.
Você acha que o Zaco sabia das histórias? Nunca tinha ouvido nada? O pai dele falou assim: menino, cuidado com essa arca aí, porque ó, fulano foi olhar dentro dela e morreu. Sabe aquela coisa que a gente faz com as crianças, né? Você vai lá fora, cuidado, que tem um homem do saco. Cuidado, quem teve medo do homem do saco aí? Você teve medo, Douglas, do homem do saco? Ó, não vai lá fora não, porque o homem do saco vai te pegar. Então, gente, vamos pensar, por que o Zá colocou a mão na arca? Pergunta aí para o seu irmão mais uma vez, pergunta aí por quê? Por que o Zá colocou a mão na arca? Pelo amor de Deus. Eu vi uma mensagem, algumas mensagens sobre esse texto, né? Uma das mensagens do pastor falando que o Zá então teria se sacrificado e tal. Mas se a gente pensar em todo o contexto que a gente está lendo aqui, e aí vamos caminhar, vem comigo, ó. O Abinadab ficou com a arca na sua casa 20 anos. O tempo passou e o Abinadab se acostumou com a arca. Pensa aí, pensa na sua casa. Você tem um utensílio, algo da mobília que tem muitos anos? Tem? Pelo menos uns 3 anos. Aproveita e fala para o maridão: vamos trocar, está na hora, né? Tapete, né? Ah, a Tamara falando glória a Deus ali, ó. Mas pensa, uma coisa que é novidade na nossa vida, na nossa casa, a gente fica assim, né? Olhando, puxa que legal, toda hora tem aquele cuidado. Mas o tempo vai passando, o que vai acontecendo? Você vai acostumando. Então pensa comigo, está comigo? Acompanha o meu raciocínio. 20 anos a arca na casa do Abinadab. Os filhos do Abinadab eram novos, talvez aqui quando aconteceu tinham aí seus 18, 20 anos. Então vamos entender que quando eles nasceram a arca já estava lá. Vou pensar aí, a Bíblia não diz isso, mas é a minha teoria, tá? Então os meninos se acostumaram com a arca naquele lugar, como a gente se acostuma com uma mobília. O problema é que não era uma mobília qualquer, né? O problema é que era a arca do Senhor. E aí você pode imaginar? Está comigo aí? Pode imaginar as crianças brincando? Dia de chuva. O que acontece no dia de chuva? Acaba a força. Não tem como jogar videogame. Não tem sinal do celular. O que faz? Vamos voltar das brincadeiras antigas. Né, Elisa? Vamos brincar de esconde-esconde? Esconde-esconde, vamos lá. 1, 2, 3. Esse é o Aio contando. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. O Zá vai se esconder. Aí ele vê a arca. Ele abre a tampa da arca. Está tremendo aí como eu estou tremendo? E ó, se esconde dentro da arca. Cadê teu lado? Você vai lá, ele lá dentro da arca. Pode vir. Dentro da arca. Ou então uma outra brincadeira. Pega. Tá com você. Tá com você. Pega, tá com você. Aí, quem já brincou de pega, não sei como é aqui em Mogi, lá no Lausanne tem o Pix, né? Pix. Adivinha onde era o Pix? Pix! Não podia pegar. E aí o Aio, vai lá. Não, peraí, Pix, 5 segundos. Aí eu vou, Tonates. Aquela brincadeira que a gente tinha como criança. Estão entendendo onde eu quero chegar? Eles se acostumaram com a arca na casa. Eles se acostumaram. E é isso que eu quero dizer, meu querido. Será que a gente não está acostumando com as coisas espirituais? E aí a gente vai passando. E aí uma coisa que a gente acha, não, isso é pecado. Mas o tempo vai passando, a gente acha, não, acho que não é tão pecado. E vai mudando, e a gente vai tolerando. Até a hora que a gente está praticando sem saber. Praticando sem se dar conta. Meu querido, Deus não tolera pecado na sua presença. Não podemos transformar algo sobrenatural, algo santo, em algo comum. Eu coloquei aí um texto-chave, está aí Levíticos 10:10, para entender, talvez esse texto vai te esclarecer, como esclareceu na minha mente, uma resposta. Por que Deus feriu a usar? Por causa desse texto aqui, ó. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Isso é Deus falando. Deus está falando com a sua família agora, amém? Você recebe aí? Quantos recebem aí? Você tem que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro.
Se desejamos a presença de Deus na nossa família, precisamos transformar o nosso lar numa habitação de santidade. A habitação dessa santidade de Deus não virá se tiver pecados não confessados. Deus não trata o culpado por inocente, diz a palavra. Não dá para esconder debaixo do tapete as coisas de Deus, não. Então, meu querido, eu quero te dar uma advertência, um conselho. Tira todo o fermento da sua casa. Amém? Todo o fermento, não é o fermento royal, não, o fermento espiritual. Tira todo o fermento daquilo que está contaminando a sua casa. Desculpa falar aqui algumas coisas, me entenda, por favor, como palavra de Deus. Tira os deuses estranhos da sua casa, tudo que está atrapalhando a sua família. Tira a pirataria da sua casa, CD, DVD pirata. Tira a TV a cabo se a pornografia não sai da sua casa. Tira a mentira, tira o orgulho, tira a soberba. Tira as quebras de relacionamento que estão minando a presença de Deus na sua casa, porque não adianta vir aqui ao culto e receber a presença de Deus e chegar em casa a coisa se esvair. A sua família é o lugar da presença de Deus. Posso ouvir um amém? Aleluia! Mas o texto diz: você tem que fazer separação entre o santo e o profano. Por isso que Uzá foi fulminado. Deus não é cruel. Deus não é assassino. Eu mostrei aqui para vocês na Bíblia, todos que tiveram relação com a arca e fizeram da maneira que Deus não queria, tiveram uma consequência. E eu não estou falando para fazermos a arca hoje, lógico que não, mas eu estou dizendo que a presença de Deus, como estava na arca, pode estar na sua casa em nome de Jesus, pode estar na sua família em nome de Jesus, pode estar nessa igreja, aleluia. Você crê nisso, meu querido? Essa presença de Deus, como estava na arca da aliança, aleluia, alabaceira, alabais. Essa presença, só que é nossa responsabilidade fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. E me entenda aqui, eu não estou querendo rotular as coisas não, tá? Me entenda, por favor. Eu não estou querendo rotular e ser de Deus, se não é de Deus, ser de Deus, se não é de Deus. Ah, tem comida de Deus, comida que não é de Deus. McDonald's é de Deus, a praia não é de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de nós compreendermos de uma vez por todas o que é santo e o que é profano, o que é comum, o que é puro, o que é impuro. Tira o fermento da sua casa em nome de Jesus. Na novela que você está assistindo na Record, vai passar ainda o estabelecimento da Páscoa. E quando Deus estabelece a Páscoa, se você não vê assim na novela, como eu vou estar falando, então eu já vou estar falando para você como é na Bíblia. Deus manda que cada família se ajuntasse e pegasse um cordeiro sem defeito e sacrificasse aquele cordeiro e passasse o sangue no umbral das portas. E dentro da casa não poderia haver fermento. Dentro da casa não poderia haver fermento. Dentro da casa não poderia haver fermento, porque o anjo da morte ia passar. Mas lá dentro da casa onde estava o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, havia a certeza de que lá dentro tinha uma família tremendo de medo, mas que sabia a diferença do que é santo e do que é impuro. E aqui na nossa casa não tem fermento. Não tem fermento. Aleluia. A sua casa é o lugar da presença de Deus, meu querido. Toma posse disso de uma vez por todas. Não é só na igreja, não é só na casa do irmão que ora, na casa do pastor, do fulano, do ciclano. É na sua casa. Pode ser o lugar da presença de Deus, sim, aleluia. Mas você tem que tirar o fermento, porque Deus não tolera pecado na sua presença. Amém, querido? Quem está entendendo aí, diga amém. Amém. Eu quero concluir. A conclusão. Já falei aqui em 1 Samuel 7 que a arca permaneceu na casa de Abinadab por 20 anos. Eu queria que você abrisse esse texto. Não está aqui, né? Mas se você puder abrir na sua Bíblia aí, segura aí 2 Samuel. Vai lá em 1 Samuel 7, verso 2. Você pode fazer isso? 1 Samuel 7, 2. E olha o que a Bíblia diz. Eu queria que você visse na sua versão. 1 Samuel 7, 2. A arca ficou na casa de Abinadab quantos anos? 29. Não ouvi, quantos anos?
20 anos. A arca que representa a presença de Deus, a arca que representava a manifestação da glória do Deus Todo-Poderoso, estava na casa de uma pessoa por 20 anos. Olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel 7:2. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Como é que pode? Como é que pode a presença de Deus estar num lugar por tanto tempo, e só o que se faz é lamentar, só o que se faz é chorar? Porque a palavra no hebraico, lamentações, é isso, é murmuração, é reclamação. Como é que pode? A arca que representava a presença de Deus, e as histórias que eu já contei aqui, de todo mundo que se relacionou de forma errada com a arca, a presença de Deus vinha e fulminava, e matava, e aparecia, e colocava tumor, e aí a arca fica na casa do israelita. Tudo bem que ele não era levita, tudo bem que ele era rachador de lenha, tudo bem que ele não tinha direito, mas a arca ficou lá na casa dele. Talvez uma oportunidade dele então adorar o Senhor, pedir perdão, falar que bom que a presença de Deus está aqui na minha casa, no meu lar. E a Bíblia afirma que 20 anos se passaram, e o que era comum em Israel, todo mundo se lamentando. Lamentação. Será que não é isso que acontece muitas vezes no nosso lar? Eu também me incluo. A presença de Deus está na nossa casa, porque a nossa família é o lugar da presença de Deus, amém? Aleluia! Mas será que não está acontecendo isso daí? Nós estamos lamentando o nosso salário, estamos lamentando a nossa situação, estamos lamentando a nossa existência, estamos lamentando sobre a crise. Mas, meu querido, é a arca do Senhor que está sobre a sua casa, é a presença de Deus que está na sua casa, aleluia! É a presença de Deus na arca do Senhor. Abinadab. Olha o contraste das famílias, e agora eu creio que você está entendendo o contraste que eu estou trazendo. 20 anos. 20 anos. Agora, olha na casa do Obed-Edom. Volta lá na 2 Samuel 6. 2 Samuel 6, volta lá. Verso 11 e 12. Por causa da morte de Uzá, Davi ficou com medo, fez aquela pergunta que todo mundo canta, né, Clécio? Como trarei a minha arca do Senhor? Né? Muitos ministros aí cantam essa expressão. E aí ele definiu que a casa ficaria no meio do caminho, a arca ficaria no meio do caminho, na casa do Obed-Edom. E olha o que a Bíblia diz, 2 Samuel 6:11. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, Geteu, 3 meses. Quantos meses? Quantos meses? Não foram anos não, nem um ano, nem meio ano, 3 meses. E o que aconteceu? O Senhor o abençoou e toda a sua casa, aleluia. É para glorificar, não é para dar glória a Deus, não é para aplaudir ao Senhor, aleluia. Deus, que segredo espiritual. A casa de Obed-Edom, 3 meses só a arca ficou, 3 meses. O que aconteceu? Olha o verso 12, o finalzinho do 11. O Senhor abençoou em toda a sua casa. Não sabemos o que, mas as bênçãos aí não são materiais, não são prosperidade, tá? Pelo amor de Deus, não sou adepto da teologia da prosperidade, vocês sabem, mas em todas as áreas. Agora olha o verso 12. Então avisaram Davi. O Davi é o seguinte: sabe o Obed-Edom lá, o Geteu, o porteiro, o Severino? Sabe, o porteiro? Rapaz, você não sabe, a casa dele está uma benção. Avisaram o texto dizendo: tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Aí Davi falou assim: não, quero ir lá ver, porque eu nunca vi uma casa onde a bênção de Deus estivesse. Porque lembra que Davi não queria justamente trazer a arca para a casa dele para isso? Davi queria trazer a arca para perto dele. Ele nunca tinha visto, ele nunca tinha contemplado a arca de Deus numa casa onde a casa fosse abençoada. A referência de Davi de uma arca numa casa era da Abinadab. E o que aconteceu?
quando a arca ficou na casa de Abinadab? Lamentações. O problema estava na arca? Não ouvi. Não. Porque na casa de Obed-edom, 3 meses foram suficientes para que toda a bênção do Senhor viesse sobre ele, aleluia. E todos souberam, inclusive o rei Davi, que Deus abençoou a casa dele. E Davi falou assim: mulher, bora, umas malas aí, vamos descer. Para onde, querido? Vamos lá para a casa do Obed-edom. Eu quero ver, eu quero passar uma semana na casa dele. Eu quero ver o que é a bênção de Deus sobre uma família, aleluia, aleluia, aleluia. E o Abinadab e a sua família nem são mais mencionados na Bíblia, meu querido. O Abinadab, pode dar tchau para ele aí, que é a última vez que ele aparece na Bíblia. Agora, e o Obed-edom? Sabe para onde o Obed-edom vai? Pensa aí, se você fosse o Obed-edom, a arca do Senhor na sua casa. Imagina que bem. Quantos gostariam? Levanta a mão, você gostaria? Pensa aí. Aí só que a Bíblia diz o quê? Que Davi foi lá, viu tudo e falou assim: seguinte, o Obed-edom, é o seguinte, a notícia boa é ruim para você. A boa é que eu sou o rei e vou levar a arca, você fica quieto. E a ruim é que eu sou o rei e vou levar a arca e você fica quieto. Vou levar a arca da sua casa. Vou tirar. Só que olha só, está com a Bíblia, eu queria que você abrisse nesse texto. 1 Crônicas 15, 18. Deus abençoou a casa do Obed-edom. E aí Davi foi lá ver. Davi falou assim: olha, vou ter que levar a arca da sua casa. 1 Crônicas, para a gente encerrar, 15, 18. Aleluia, aleluia. 1 Crônicas 15, 18. Texto da palavra do Senhor. Aqui são os levitas que são designados para levar a arca. O texto está dizendo sobre a organização disso. E olha aí o verso 18. 1 Crônicas 15, 18. Estão comigo aí, amém? Amém? E com eles a seus irmãos da segunda ordem: Zacarias, Beni, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Mazéias, Matitias, Elifeleu e Miquineias. E os porteiros, fala o nome dele. Não, de novo. Obed-edom, aleluia. Olha o Obed-edom onde está. Davi falou assim: olha, eu vou levar a arca da sua casa, Obed-edom. O Obed-edom falou assim: beleza, Davi, espera só um pouquinho que eu vou fazer a minha mala, porque onde a glória do Senhor vai, eu quero estar também. Eu quero ir atrás da glória do Senhor. Eu quero a presença do Senhor, aleluia. O texto diz que ele vai atrás da glória de Deus. E ele não ficou só nisso não. Olha o 15, 21. Olha o verso 21. Matitias, Elifeleu, Miqueneias, Obed-edom, Jeiel e Azazias com harpas em voz de baixo para conduzir o canto. Ele não foi lá só ficar como porteiro. Ele não foi lá só para contemplar a arca. Ele levou a harpa dele, ele afinou a harpa. Ele tinha uma Gibson talvez, né? Uma Fender. Então assim, eu vou atrás agora, mas eu vou levar a minha harpa, que eu vou louvar o Senhor, aleluia, na presença do Senhor, eu vou louvá-lo, aleluia. E o verso 24, na parte B, diz que, mais uma vez, né, que ele era o porteiro, finalzinho, Obed-edom e Jeaías, porteiros da arca. Meu querido, o contraste das famílias Abinadab e Obed-edom é bem claro, né? A presença de Deus pode estar na nossa família, porque a nossa família é o lugar da presença de Deus, amém? Você crê nisso? Mas a nossa atitude é que vai então, vou usar essa expressão, determinar, não que seja essa expressão, mas no sentido da nossa atitude que vai mostrar, nossa atitude é que vai resolver como que as coisas vão acontecer na nossa casa. Se Deus, como eu falei no início, se Deus só aceita as coisas da maneira dele, se ele não aceita uma vida de aparência, se ele não tolera pecado na sua presença, se ele precisa que a gente faça a separação entre o que é santo e o que é profano, entre o que é puro e o que é impuro, as nossas atitudes vão então ser fundamentais para a manifestação da presença de Deus ficar na nossa casa, aleluia. E o que aconteceu com Obed-edom, ele ir atrás da glória de Deus, mostra que não existe local geográfico, e mesmo no Antigo Testamento, né?
Na casa dele, a arca estava lá, a glória de Deus estava. A arca foi embora, ele foi atrás. Porque onde há a presença do Senhor, onde há liberdade, a presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus, a glória do Senhor se manifesta. Aleluia, você crê nisso, amém? Aleluia! Obed-Edom e a sua família por 3 meses foram abençoados. E ele então tomou a seguinte decisão, Obed-Edom falando: a minha família é o lugar da presença de Deus. Vamos mudar para Jerusalém? Então, mulher, vamos mudar para Jerusalém, porque lá em Jerusalém está a arca, e a arca é a presença de Deus, e a minha família é o lugar da presença de Deus. Aleluia! Então eu queria que você resolvesse hoje isso, levantar um altar de adoração na sua casa. Será que não está na hora de você voltar àquelas velhas práticas que você já tem um tempo de cristão? Fazer culto na sua casa. Desliga a televisão, desliga a internet, desliga o celular. Vamos fazer um culto em casa. Deixe sua criança, seu filho, sua filha ler um texto da palavra de Deus. Vamos orar uns pelos outros. Vamos deixar que a nossa casa seja um altar de adoração. Vamos profetizar sobre a vida dos seus filhos, dos nossos filhos. Você já fez isso? Você já fez isso? E orar e colocar a mão realmente sobre a cabeça dos seus filhos, profetizar: meu filho, eu te abençoo em nome de Jesus. Ai, pastor, esse negócio é meio de ato profético. Olha, se é ato profético ou não, eu não sei. Eu sei que eu quero pôr a mão na cabeça dos meus filhos e profetizar: você vai ser bênção em nome de Jesus. Você vai alcançar mais que eu em nome de Jesus. Você vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu sou o pai, eu sou o responsável espiritual por isso. E se eu não posso fazer com que ele se converta, porque isso é o trabalho do Espírito Santo, mas eu posso influenciar. Ai, mas eu vou influenciar. Ah, como eu vou influenciar, para que eles possam seguir a presença de Deus. E mesmo que eu morra antes da volta de Cristo, eu sei que eles vão atrás da presença de Deus. Aleluia! Esse é o nosso papel, meu querido. Então não está na hora de a gente fazer isso? Se a nossa família é lugar da presença de Deus, bendizer o nome do Senhor, abençoar o nosso cônjuge, mesmo na hora da briga, da discussão, não fazer que ele fique irado, abençoar e não maldizer, porque tudo isso, como eu falei no início, a nossa família é o centro das atenções do mundo espiritual. Talvez você não prestou atenção nisso que eu falei no início. A nossa família é o centro das atenções do mundo espiritual. O que acontece lá, nas 4 paredes do nosso lar, reflete na nossa vida. Olha lá, está pregando? Brigou com a mulher. Olha lá, santarrão, está tocando? Não obedece a mãe, não obedece o pai. Olha lá, está na igreja, mas não pagou imposto. Nossa família é o lugar da presença de Deus. Só que essa presença é santa, aleluia. É a arca do Senhor. Não é de qualquer jeito, não é como a gente acha. E essa é a diferença, meu querido. E eu posso dizer que eu vejo então o Evangelho no Antigo Testamento também. Eu vejo a presença de Deus no Antigo Testamento nesse sentido, porque a arca que representava a presença de Deus, hoje para nós representa o Espírito Santo em nossa vida, em nossa família. Quando nós buscamos isso, meu querido, pode ter certeza, a manifestação da presença de Deus virá na sua casa. Você crê nisso? Amém? Pode ficar de pé, em nome de Jesus? Aleluia.